Abra comigo a sua Bíblia nesta manhã. Nós vamos continuar aí na carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12, nesta manhã. Na última semana nós falamos sobre um lar equilibrado, falamos sobre o papel da mulher no lar, na sociedade, falamos sobre a essência da beleza interior, sobrepondo a beleza exterior, e falamos sobre o homem, como ele deve governar o seu lar, sua esposa, seus filhos, com a força do exemplo, E diz assim, verso 8 a 12, o apóstolo diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor estará contra aqueles que praticam males. Feche seus olhos, ore o Senhor neste momento, para que Ele fale ao seu coração, em nome de Jesus. Pai de amor, te louvamos por tua porção da palavra que o Senhor nos dá nesta manhã, que o Senhor possa motivar o nosso coração, a obediência daquilo que o Senhor tem falado. Abre o nosso coração, nossa mente, nossos olhos, nosso entendimento sobre as verdades do reino do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, depois de falar de como os cristãos devem se portar em relação aos ímpios, e é a primeira porção aí do texto de Pedro, em relação aos não crentes, em relação aos empregados, aos patrões, às autoridades, em relação aos aspectos internos do relacionamento do lar, com o cônjuge, com os filhos, o apóstolo Pedro agora faz uma conclusão desta primeira porção da carta, de como deve ser o viver do cidadão do céu, deste que está peregrinando aqui, independente das relações dentro ou fora de casa, e principalmente, ele vai tratar dentro do corpo de Cristo, e ele passa a apresentar aqui algumas marcas essenciais que os cristãos precisam ter e precisam ser conhecidos no mundo. Como que o cristão deve ser conhecido na sociedade? Na sociedade. É por isso no versículo 8, Pedro utiliza o termo, assim, ele começa assim, finalmente. É uma conclusão de uma parte e o início de uma outra história. Finalmente. Ou seja, o que deve prevalecer, a conclusão do caráter e da alegria do cristão deve se resumir nisto. Está dizendo o apóstolo. É a partir daqui. É assim, Pedro, então, ele nos dá, nessa breve porção aqui, nesses 5 versos aqui, algumas marcas essenciais pelos quais nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos ser conhecidos lá fora. Eu não sei como é que você é conhecido no meio dos seus parentes, seus amigos, no trabalho, nos seus relacionamentos. Às vezes nós conhecemos um crente na igreja, conhecemos um outro lá fora, e é complicado quando a vida cristã é marcada por máscaras, né? Não é uma vida que transcende o Evangelho, que mostra o Evangelho para o mundo, muitas vezes é uma vida que esconde o verdadeiro Evangelho. Muitos que não experimentaram ainda a transformação do Evangelho, é disso que Pedro está tratando. Como é que nós devemos ser conhecidos no mundo? E ele nos dá aqui pelo menos aí
quatro marcas essenciais nesse texto, eu destaquei aqui, que são importantes. Em primeiro lugar, o cristão deve ser conhecido no mundo quanto ao seu caráter. É a essência de ser conhecido. Quanto ao seu caráter. E Pedro desenvolve aqui esta questão do versículo 8 aqui, em 5 atitudes que expressam o caráter do crente. Primeiro, ele vai dizer que nós devemos ser de todos de igual ânimo. De igual ânimo. Aqui significa da mesma mente. Ele está falando de unidade de espírito. Não é apenas agir de maneira repetida, de maneira uniforme. Não é isso que Pedro está tratando, mas ele está tratando de alguém que consegue cantar a mesma canção, não num solo individual, mas numa harmonia, que consegue fazer com que a vida se torne harmônica para o corpo. Então, a primeira marca de caráter aqui é a vida da unidade, de igual ânimo. Aqui fala de um pensamento construído numa nota musical. É isso que Pedro está tratando aqui. Todo mundo está cantando a mesma canção. Apesar que nós tenhamos os tenores, que tenhamos os barítonos, os baixos, os sopranos, os contraltos, as vozes são diferentes, mas a música é a mesma, a harmonia. O piano acompanha, os instrumentos de sopro acompanham, os de corda acompanham, tudo forma um coro. Isso é caminhar de igual ânimo. Finalmente, ele começa agora a falar do caráter. Dentro do caráter, sede todos de igual ânimo. Precisamos aprender a caminhar nos essenciais em unidade. E no que não é essencial, né, naquilo que não é o mais importante, precisamos caminhar com tolerância, com misericórdia. Então Pedro não está nos chamando para cantar em uníssono, mas em harmonia aqui. As divisões na igreja ou as divisões na família não glorificam a Deus e não expressam o caráter de Cristo através da igreja. Lá no Evangelho de João, a Escritura está recheada de palavras sobre unidade. Eu separei algumas. Em João 17, 21, diz assim, olha, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que sejam eles mesmos em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam um. Então, o Senhor Jesus está falando dessa marca do caráter da igreja, primeiro da unidade dos crentes. Unidade. Um reino dividido, ele não subsiste. Quando numa orquestra, numa banda, um músico quer sobressair, ele estraga a música. Ele complica a harmonia. Quando ele quer aparecer, quando o baterista quer fazer mais barulho do que o violão, quando o violão quer fazer mais barulho do que o baixo, quando o vocalista acha que ele que tem que aparecer, quando todo mundo quer a luz. Na verdade, todos ficam em trevas, porque não há harmonia. Assim é o reino do Senhor. Nós precisamos ser conhecidos lá fora pela unidade que nós temos aqui dentro. Unidade do corpo. Paulo em Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, diz assim, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz, diz ele, glorifique a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui de unidade, mesmo sentimento. Esse é o espírito da igreja. Em 1 Coríntios, Paulo escreve, capítulo 1, versículo 10, e exortando, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É por isso que existem doutrinas, a igreja defende as mesmas doutrinas, a mesma confissão de fé, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Senhor. Comemos do mesmo pão, tomamos do mesmo cálice, servimos ao único Deus. Apesar de a gente usar camisa diferente, ter o penteado diferente,
o sotaque diferente, somos um corpo só. O mundo não pode ver duas igrejas dentro de uma igreja. Não pode ver crentes atacando uns aos outros, não olhando para o autor e consumador da fé, olhando para as circunstâncias, para as ondas. Isso tira a unidade do corpo, tira a unidade da igreja. Aos Filipenses, Paulo escreve, capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Desentendimentos na igreja não são novidade para nós. Desde o período do apóstolo Paulo, havia. Lá no capítulo 4, escrevendo aos Filipenses, ele falou, roga a Evódia, rogo a Síntique que pense concordemente no Senhor. Havia uma diferença ali. E Paulo está chamando, olha, vamos olhar para aquilo que é mais essencial. Se a gente for olhar para as diferenças, para as dificuldades que a gente tem, na verdade, na igreja é um lugar cheio de gente pecador, falho, que tem defeitos. Se a gente olhar para os defeitos uns dos outros, a gente fica horrorizado. Se eu me olhar no espelho, eu vou ver que eu tenho algumas coisas que eu preciso mudar. Se o irmão resolver olhar com os mesmos olhos, possivelmente, dificilmente vamos andar juntos. Vamos caminhar juntos. Se dentro da nossa casa nós também resolvemos olhar só para os defeitos de todo mundo, a unidade da casa será desmanchada. Mas como nós servimos ao único Senhor, quando a igreja fala assim, nós vamos evangelizar, a igreja se mobiliza. Qual que é o norte que a liderança está dando? Vamos abraçar e vamos fazer. Aí sim, as coisas acontecem. Mas quando cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, todas as brasas se apagam. Apagam. Você pegar um braseiro e todo mundo está assando, tem sardinha lá assando, lá na grelha lá, mas cada um quer uma brasa para a sua sardinha. As sardinhas vão ficar cruas. Não serão assadas, porque faltou unidade. A brasa, ela funciona conectada a outra brasa. É assim. É quando o corpo tem unidade. Quando há unidade no corpo, aí as coisas acontecem. Tende em vós o mesmo sentimento. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. O mesmo ânimo, o mesmo pensamento. A igreja é um corpo. E com Cristo e com seu poder caminhamos acima das divisões, das limitações. Um tem profecia, outro tem dom disso, ou tem dom daquilo, todos edificam o corpo. Por isso que o Senhor, através do seu Espírito Santo, deu dons à igreja para a edificação e para a unidade, não para aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era para dividir o corpo. Quando nós valorizamos demais a personalidade, a individualidade, nós desmerecemos o corpo, do qual nós fazemos parte, Como igreja, nós podemos até discordar em alguns assuntos, em algumas áreas, mas em prol do reino, do evangelho, o mundo precisa ver a unidade da igreja. As famílias do passado tinham muitos filhos, e às vezes as pessoas viam que no relacionamento ali, um agredia o outro, tinham dificuldades naturais, mas quando mexia com alguém, igual maribondo, né? Se juntam, assim, olha, mexer com a família X é complicado, porque quando eles se juntam, as famílias do passado eram assim. Ou seja, mexeu com o do sangue, constrói uma unidade em prol da defesa do lar, da defesa da instituição. Isso não deve ser diferente na igreja. Precisamos buscar unidade, para o corpo cuidar de si mesmo, olhando para o progresso do reino. Ainda que tenhamos diferenças, precisamos buscar harmonia. Ainda que cada um tenha o seu tempo, que tenha aí o seu timbre de voz, precisamos aprender a cantar a mesma canção. Deus costuma dar canção para a liderança.
a igreja precisa cantar na mesma harmonia. Nós vamos compor para que seja harmônico, para que não haja divisões no corpo. Quando cada um quer valorizar o seu ministério em detrimento dos demais, ele se mata e mata o corpo. Nós somos chamados para a unidade. Isso é uma marca do caráter. Ainda falando do caráter, ele usa um segundo termo, compadecidos. A palavra compadecer aqui significa sofrer com simpatia, sofrer com os outros. É aquele que ele se envolve na vida do outro em sofrimento. Por exemplo, tivemos agora essa tragédia que aconteceu, os colombianos, eles se compadeceram, então tiveram simpatia com o sofrimento, se envolveram, sofreram juntos, estão chorando juntos com as famílias brasileiras. E foi muito bonito. Muitos se envolvendo. Vimos agora, onde um ambiente parecia ser hostil, era uma final, não é isso? Os ânimos exaltados. Uma tragédia promoveu uma unidade impressionante. Transcritas em lágrimas, palavras, em gestos, em serviços. É o compadecer aqui. É o sofrer com. Então Pedro aqui está instruindo a sermos simpáticos ou compassivos uns para com os outros, de maneira que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um é honrado, todos são honrados também. Fazemos parte de um mesmo corpo. Isso é uma das marcas do caráter. Precisamos ser conhecidos lá fora por isso, pela compaixão, por compadecer, por colocar o coração no sofrimento do outro. A Bíblia diz que o nosso Salvador, ele sofreu, e diz que ele se compadeceu, ele se identificou conosco em nossos sofrimentos, em nossas fraquezas. Paulo vai dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Como é que o mundo precisa conhecer a igreja? Pelo caráter. Pelo caráter de ser compassiva, de ser solidária. Ele continua utilizando, além de ter o mesmo ânimo, aqui, né? Ter unidade, harmonia, compadecida, ele usa um outro termo, fraternamente amigos. Ele usa uma palavra Filadélfia, ou Filadelfos aqui, que significa amor fraternal, alguém que ama o outro com amor de irmão, como aquele que tem o mesmo sangue, que se tiver um sofrimento, ele chora junto, ele se envolve naquele pranto, ele sente a mesma dor. É a amizade mais carinhosa, é o amor genuíno de um irmão. Ele diz que nós precisamos ser conhecidos como fraternalmente amigos, além de, muito mais do que amigos, amigos irmãos, irmãos amigos. O mundo precisa ver um amor intenso na vida da igreja, que ele não vê lá fora, que ele não vê nos relacionamentos, que ele não vê nas famílias do mundo, mas ele precisa ver no meio do corpo de Cristo. Pedro está dizendo assim que nós precisamos ser conhecidos. Essa é a marca do caráter pelo qual nós precisamos ser conhecidos lá fora. Como crentes, somos então uma família, Pedro está dizendo. Aqui é o senso de lealdade é tão forte que as relações são maiores do que de uma família natural constituída. Isso é Filadélfo, né? É amor fraternal, é o que distingue o cristão do não cristão, é o que faz a diferença. Lá em João 13:35, Jesus disse assim: olha, nisto serão todos conhecidos como os meus discípulos, se tiverdes amor intenso de uns para com os outros. Como é que o mundo sabe que vocês são meus discípulos? É por isso. Se não há esse amor, vocês não vão ser conhecidos como meus discípulos, não. A marca que faz distinção entre os discípulos de Jesus e os que não são discípulos de Jesus é o amor intenso de uns para com os outros. O apóstolo João vai além,
disso ainda. E dizer que é o sinal de que passamos da morte para a vida. É quando nós aprendemos a amar. 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que tem vida em si mesmo, ele passa a amar. 1 João 4,20, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, quem vê, como pode amar a Deus a quem ele não vê? João está elevando o nível. Então precisamos ser conhecidos no mundo pelo caráter. Pelo caráter de termos unidade de pensamento, de compaixão, de amor intenso. E ele vai usar um outro termo aqui, misericordiosos. Uma palavra que fala, é traduzida como entranha. Entranha. Ou intestino. Paulo aos Filipenses vai falar assim, olha, se há entre vós entranhados afetos de misericórdia. É uma compaixão mais profunda. É o amor externado na miséria do outro. Quando alguém está em profundo sofrimento ou profunda miséria, né, a gente tira forças da onde a gente não tem. É lá do fundo. É das entranhas. É dos lugares mais doloridos. Ele vai falar então de afeto, de emoção, do impacto, como se tivesse tirado algo das vísceras para amar. É isso que o apóstolo está usando aqui. É o tipo mais poderoso de sentimento. Em 2 Coríntios 7,15, Paulo diz, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Olha, a misericórdia é tão grande na vida de fulano que eu sinto um amor profundo vindo dele. O mundo precisa conhecer o que é misericórdia de fato. É através dos crentes. Naquele velório, as músicas que a banda tocavam eram as músicas dos crentes. O tempo todo. É o mais perto que quero estar. É o Deus enviou. É o Deus Consolador que foi cantado ali. Pode não estar sendo vivido por alguns, mas estava ali. O mundo precisa conhecer a igreja. A igreja precisa ser conhecida pelo caráter. Precisamos ser conhecidos por esse caráter, de sermos misericordiosos. Efésios 4,32, antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No sentido mais amplo, significa ser de coração terno. Corremos o perigo nos nossos dias, meus irmãos, de estarmos insensíveis, alheios ao sofrimento do outro. A gente está acostumado a receber notícia ruim. Não é isso? A gente vê o outro sofrer, muitas vezes nós não nos envolvemos na dor. Olha, podem me convidar para as festas, mas não me convide para os velórios. É isso que o mundo está ouvindo. Nós somos chamados para chorar com os que choram, para expressar essa misericórdia. Como é que a igreja precisa ser conhecida? Pedro está dizendo, finalmente, nós precisamos ser conhecidos assim. Apesar que era a igreja que sofria muito, ela era perseguida. Pedro falou assim, mas é assim que vocês vão ser conhecidos. É assim que o evangelho vai ser conhecido. E ele utiliza o último termo, marca de caráter aqui, ele diz assim, humildes. O último da lista aqui, tem a sua origem também na palavra Filadélfia, aqui, né? Amigável de mente, ou cortês. Humilde aqui é aquele que é cortês. Que é cortês, que sabe do seu lugar. É a virtude essencial da vida cristã, é a humildade. A Bíblia ensina quanto à humildade em diversos textos. Jesus, em Mateus, ele diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Capítulo 18, ele diz que nós precisamos ser tão humildes como uma criança. Aquele que se humilhar como esta criança é maior no reino dos céus, diz Jesus. Em Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será
exaltado. É a prerrogativa da exaltação, é a humilhação. É se colocar no seu devido lugar. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim: andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão. Lá em Colossenses, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade. Faz parte da marca do caráter do crente, a humildade. Tiago vai dizer que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça, favor, àquele que é humilde. O salmista, no Salmo 34, e inclusive é o que o autor está citando nos versículos 10, 11 e 12 desse texto. Ele está fazendo uma citação do Salmo. Pedro está citando o Salmo 34. Depois você vai poder conferir, ler o Salmo 34 todo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Humilde de espírito. Salomão, em Provérbios 3,34, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. É o que Tiago puxa esse texto também ao citar. Capítulo 15, verso 33 de Provérbios: a humildade precede a honra, vem antes da honra. E também 22:4, o galardão do humilde, ou da humildade, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, dentro da marca como a igreja deve ser conhecida no mundo, a primeira é o caráter, expresso nessas palavras aqui: unidade, harmonia, compaixão, um amor profundo, a misericórdia externada no lugar mais profundo da sua alma, o espírito de cortesia, de humildade. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Pedro vai dizer que o cristão deve ser conhecido no mundo, não somente pelo caráter, mas também quanto às suas reações diante do problema, como nós reagimos diante das circunstâncias. Quando alguma coisa nos afetar, como é que nós vamos reagir? Será que nós vamos responder de maneira ríspida, agressiva ou misericordiosa? É a segunda marca que Pedro vai tratar, como reagimos. E no versículo 9, Pedro vai dar 2 mandamentos aqui, um negativo e um positivo. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberes bênção por herança. Mandamento positivo: não pagando mal por mal. Nós não podemos ser conhecidos por ações, atitudes incorretas, impróprias, mas por atitudes próprias. Não porque respondemos como os ímpios. Buzinou, eu buzino, xingou, eu xingo, bateu, eu devolvo. Não. Mas principalmente quando nós temos uma capacidade de mudar isso. Não pagando mal por mal, mesmo quando somos ultrajados. A palavra pagar aqui é devolver, retribuir, recompensar, num bom ou no mau sentido. Não vamos devolver na mesma moeda. É o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. É o que a Bíblia nos ensina. Em Levítico 19, 18, olha, no Antigo Testamento, que falava que era olho por olho, dente por dente, mas em Levítico diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. É uma ordem. É uma ordem. O homem quer pagar olho por olho, dente por dente. Mas eu estou dizendo que deve ser pago com amor. Provérbios 20, 22, Salomão ensina: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. 24, 29, não digas como Ele fez-me a mim, assim lhe farei a Ele, pagarei cada um segundo a sua obra. É o que ensina a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, depois em Romanos 12, 19, ele exorta: não vos vingueis vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, eu é que retribuirei, diz o Senhor, não é você. Amados, nós vemos no tempo que as pessoas querem responder no mesmo tom. Se acontece um mal, ele quer devolver. É por isso que a violência aumenta, a agressividade aumentou, os homicídios aumentaram, porque o homem quer responder na mesma altura.
É a famosa justiça própria. Vivemos um período onde o homem quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele não espera na justiça de Deus. Ele devolve o mal com o mal. E isso tem matado. Nós não podemos ser conhecidos no mundo por reações negativas. Não podemos ser conhecidos no mundo porque alguém nos maltrata no trânsito, devolvendo a mesma moeda. Eu sei que a carne pede isso. E Satanás incita para que nós vivamos assim, como os filhos da ira. Mas nós não somos mais filhos da ira. Fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não somos mais iníquos. Fomos regenerados, transformados. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele precisa mudar a chave que está na nossa vida. A chave maligna de Satanás, de agressividade, de violência, de maus tratos, de devolver, de pagar, de cobrar, de retribuição pecaminosa. Temos que virar. Se nós somos nova criatura, essa chave tem que mudar na nossa vida. Tem que mudar. Na verdade, a vingança é uma resposta inaceitável dos crentes. Então, primeiro ele vai usar um termo aqui, não pagar mal por mal. Depois ele diz assim, injúria por injúria. A tentação de responder na mesma moeda, de ter sido agredido por palavras e devolver de maneira pior. Muitos crentes naquela época de Pedro estavam sendo agredidos, violentados e recebendo insultos. Pedro está dizendo, não deve devolver. Muitos falavam, maldito crente. Aí ele falava, maldito ímpio. Fechou as portas. Ao invés de interceder pelos seus algozes, muitos estavam se vingando. O mundo não pode conhecer a igreja nesse aspecto negativo, nesse mandamento negativo, porque isso não é evangelho. Isso não é uma marca boa do caráter. Isso não testemunha de uma nova vida, pelo contrário, mostra que só mudou de lugar. O sujeito era ímpio no mundo e é ímpio na igreja. Mas não está no céu. Quem vive assim não entra no céu. É sinônimo de alguém que não conheceu a Jesus ainda. Que não tem uma vida própria em Cristo. Assim, Pedro adverte seus leitores a não revidar. A expressão que injúria por injúria significa ultrajar, xingar, falar mal de alguém, devolver a acusação. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer assim, quando somos injuriados, bendizemos. Paulo está dizendo, esse é o mandamento. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não tem importância o apóstolo Paulo dizendo, olha, quando alguém nos agride, nós nos calamos. Nós temos um reto juiz. Quando alguém devolve a moeda no mesmo preço, o máximo que ele faz é pagar na mesma moeda. Mas quando é Deus que se coloca no nosso lugar para julgar a nossa causa, coitado! Coitado de quem nos agredir, coitado de quem nos injuriar, de quem nos ultrajar, vai sofrer a ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o dia, a Ele pertence, a Ele pertence. Pedro vai dizer, não podemos fazer parte desse mandamento negativo. Não é assim que nós vamos ser conhecidos no mundo, não é por reações negativas, mas pelo mandamento positivo, diz ele, bem dizendo, pois para isso mesmo é que nós fomos chamados. Bem dizendo, a palavra aqui é bem, palavra, logos, palavra, eulogel, aqui é um termo que significa literalmente falar bem, muito bem, bem dizer, proclamar algo bom a respeito do outro. Quando alguém nos agride, precisamos não devolver na moeda que ele nos deu. Quando alguém nos deu um prato de algo que seja intragável, vamos devolver flores. Quando alguém nos der fel, vamos dar um prato de mel.
Vou mostrar que a fonte que nós jorramos, ela é doce. Que nós já bebemos da água da vida, nós não produzimos morte mais. A igreja tem quem julga suas causas. Não foi dado à igreja o papel de juízo. Não é esse o papel. Foi de nova criatura. Foi de fonte a jorrar. De acordo com o apóstolo Pedro, fomos chamados então para falar bem, para bem dizer, para louvar a Deus, ainda que venhamos sofrer afrontas. Louvar o Senhor. Dizer assim, eu nem sou digno de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Se alguém me acusa, se alguém me agride, louvado seja Deus. Ele me deu o privilégio de carregar um fardo. Ontem eu via a cena daqueles soldados ali, né, dos oficiais, alguns que ficaram horas ali numa posição, né, outros que carregaram urnas e urnas e urnas, né, e alguém fala assim, coitados. Para muitos deles, tem 20, 30 anos que eles esperaram por uma oportunidade dessa, de servir a sua nação, de servir ao próximo, e para aquele soldado é uma honra estar ali. Ainda que para muitos o fardo era pesado, ele está dizendo assim, foi para isso que eu me preparei. Para mim é uma honra. Quando os apóstolos foram agredidos, apanharam, proibiram de pregar o evangelho, eles não voltaram tristes, porque xingaram eles, porque humilharam, na verdade voltaram felizes. Olha, a gente nem era digno, o privilégio que Jesus está nos dando de sofrer pelo nome dele, um privilégio. Entenderam? Quem agrediu é que não estava entendendo, eles estão felizes. O meu Senhor me deu o privilégio de sofrer por ele, ele morreu por mim na cruz. Essa é a maneira positiva que devemos reagir. O mundo deve nos conhecer assim, não pelos nossos pecados, mas pelas virtudes de Cristo na nossa vida. O mundo não deve ser conhecido pelos nossos desmandos, pelo revide, mas pelo amor, pela ternura, pelo perdão, pela graça que recebemos. Diz ele, a fim de receber bênção por herança, os crentes recebem bênção imerecida. Entendem que participando dos sofrimentos de Cristo, estão sendo abençoados. E o apóstolo Paulo, apóstolo João, o apóstolo do amor, escreve na sua primeira carta, capítulo 4, verso 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veio morrer por nós. Que privilégio nós temos se formos ultrajados por amor a Cristo. Tem uma maneira certa de sofrer nesse mundo e tem uma maneira errada de sofrer nesse mundo. Quando nós sofremos por causa dos nossos pecados, é a maneira errada. Porque pecamos, porque erramos, porque fazemos... Mas quando nós sofremos fazendo o que é bom, isso é um culto ao Senhor. Glorifica a Deus. Em terceiro lugar, além de sermos conhecidos pelo caráter, pela resposta, como nós reagimos, o apóstolo Pedro vai mostrar que o cristão deve ser conhecido também quanto ao seu exemplo de vida, sua postura, né? O seu testemunho pessoal. Versículo 10 e 11, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite o que seus lábios falam dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la. Pedro então vai dar conselhos de como ter uma vida exemplar diante do mundo, tendo como busca a verdadeira felicidade, alguém muito feliz, muito feliz. Quem quer viver dias felizes, é assim que precisa viver, diz ele. Refreia a língua do mal. Refrear aqui é limitar a língua em suas incitações, em suas seduções, em ser usadas como instrumento de iniquidade. A língua muitas vezes ela é rebelde, ela é propensa ao pecado. É o que Tiago
vai ensinar na sua carta, que a língua muitas vezes ela põe em xeque a carreira inteira da raça humana. A língua nos coloca em momentos, em situações complicadas, condições complicadas. Então ele vai falar sobre refrear a língua. Muitos têm enganado o seu próprio coração, porque não têm segurado a língua. Muitos no dia do funeral vão ter que carregar, tem uma carreta igual o velório de ontem. Só que a carreta é só para carregar a língua, que deveria ter usado para bendizer o Senhor, para abençoar seu próximo, mas utiliza a língua para a morte. Às vezes não cabe dentro da boca. Misericórdia. Misericórdia. Tiago vai dizer, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e ela contamina o corpo inteiro. Contamina o corpo inteiro, ela contamina o corpo de Cristo inteiro. Quando alguém está no meio do corpo de Cristo, usando a língua para maldizer, para falar mal, para caluniar, para mentir, para instigar diferenças, para produzir iniquidade, ela está pondo fogo no corpo inteiro. Tiago ainda vai dizer, com ela bendizemos o Senhor Pai. Com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como é que nós estamos usando a língua? De uma boca só procede bênção e maldição. Ele vai dizer, meu irmão, não é conveniente ser assim. Refrear a língua. O apóstolo continua o texto. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Além de abster-se da retaliação verbal, os crentes devem controlar a língua, evitando fofoca, calúnia, linguagem crua, engano, exagero e todo tipo de maldade e loucura que a língua pode promover. É terrível quando há calúnia no corpo de Cristo. O mundo saber falar, aquele é um bando de fofoqueiro. Eu sei que talvez seja uma das coisas mais difíceis na igreja hoje é segurar as notícias, né? Se você contar um segredo para alguém, não é dessa maneira que nós devemos ser conhecidos do mundo. O mundo precisa saber, ali há pessoas confiáveis, que quando abrem a boca é para louvar a Deus, é para abençoar o seu próximo. Amado irmão, se você tem fraqueza na língua, santifica a sua língua ou corta ela em nome de Jesus. Se você não usa a sua língua para proclamar, para abençoar, para bendizer, para louvar, então Satanás está controlando você e está usando a sua língua para destruir o corpo de Cristo. Você será queimado junto. Isso é muito sério. É uma das coisas mais vexatórias é quando alguém é disciplinado por ser fofoqueiro. Mas tem que acontecer. Quando ele não tem capacidade de refrear a própria língua, alguém vai ter que fazer. Praticamente a pessoa perde o ambiente. Só a graça de Deus. Pedro está dizendo que não podemos fraudar, enganar ninguém com as nossas palavras. Não há lugar de engano, de fraude, de mentira na vida de alguém que diz amar a Deus. Que tipo de fonte? É a nossa boca. É a nossa língua. Versículo 11, ele continua falando sobre essa vida exemplar. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Pedro continua exortando quanto a uma vida santa. O verbo aqui é apartar, denota intensa, forte rejeição do que é pecaminoso. Eu quero fugir daquilo que agride, aquilo que é pecaminoso. É o tratamento correto que nós precisamos dar quanto ao pecado, é fugir. É apartar, é ficar longe. Se arriscar, morre com ele. Muitos foram seduzidos pelo pecado e morreram no pecado. Pedro está dizendo, aparte-se, foge daquilo que é pecaminoso. Não ache que você dá conta, que você não dá conta. A carne é fraca mesmo. E até Jesus voltar, ela continuará sendo fraca. Você pode ter sido convencido na sua mente, convertido no seu coração, mas ceder à sedução e cair.
Não vacile. Ele está dizendo, aparte-se, fuja. Se há uma situação que pode te colocar no enrosco, sai dali. Você tem problema com dinheiro, meu filho? Foge de onde tem dinheiro. Se o seu problema é sexual, se santifique, fuja de qualquer aparência, possibilidade de queda. Sabe por quê? Porque você vai cair mesmo, se vacilar. Não é por falta de aviso. Se a gente sabe que uma rua é perigosa, a gente evita ela. Se a gente sabe que na beirada do barranco está escorregando, a gente muda o lugar. A gente muda. Quando eu sei que uma comida está estragada, eu não como ela. Porque vai fazer mal mesmo. Vai fazer mal. Aparta-se do que é mal. Fuja. Evite. Abandone, despreze, deteste. Olha, nós precisamos aprender a odiar o que é errado, mesmo. Não é o pecador, não, mas o que é errado. Nós precisamos odiar o homossexualismo, a mentira, o aborto, a violência, o adultério, o divórcio. A igreja tem que odiar essas coisas e pregar, mas amar o pecador, cuidar do pecador, ajudar ele a se levantar. O pecado está sempre em inimizade para conosco. Quem resolve viver no pecado, morre nele. É um lugar de morte. Mas ele diz que, além de apartar-se do mal, você precisa praticar o que é bom. Quando você foge do mal, você muda de lado. Quando você foge do pecado, é natural que as coisas boas de Deus serão colocadas na sua vida, para produzir frutos para a vida eterna. Exatamente por odiar o que é mal, nós passamos a amar o que é bom. E o remédio é esse. Quando nós amamos aquilo que é bom, tudo que não é bom nos faz mal. Quando a gente ama aquilo que é santo, o impuro, nós não queremos nem contato. Não queremos andar na iniquidade. Agora, quando a gente resolve ser cidadão de dois mundos, ali é a morte. Quer viver bem com o diabo e quer viver bem com Jesus. Já casou com Satanás, vai morar lá. Não tem jeito. A gente tem que mudar de lado. Pedro está dizendo, olha, os crentes precisam ser conhecidos pelo exemplo. É assim que o mundo precisa nos conhecer. Pelo caráter, pelas reações e pelo exemplo. Diz ele, busque a paz e empenhe por alcançá-la. Buscar, empenhar, demonstra que uma intensa e agressiva ação. É isso que eu estou querendo. Eu sou um caçador vigoroso por uma presa. É esse termo que ele está usando. Eu quero paz. Eu busco a paz. Eu semeio paz. Essa é minha ênfase. Eu procuro andar bem em todos os meus relacionamentos. Se alguém começa a levantar os ânimos, eu jogo um balde d'água. Não vou jogar gasolina onde tem fogo. Tem gente que quer paz, mas cutuca o marido, cutuca a esposa, cutuca os filhos, cutuca o tempo todo. Eu quero viver em paz. Com um aguilhão na mão? Quem quer ter paz, prega a paz, promove a paz, empenha pela paz, morre pela paz. Eu já atendi muitas mulheres em gabinete chorando que o marido era um problema, mas ela cutuca o marido o dia inteiro. Eu falei, filho, não tem como ter paz, você é cheio de guerra, de conflito. Você passa o dia inteiro atazanando a pessoa e quer ter paz? Ele está dizendo, olha, devemos buscar a paz, empenhar por alcançá-la. Tem que ter esforço aqui, precisa ser constante, é empenho. É todos os dias. Você pode estar em paz hoje e amanhã tem uma turbulência, porque você abandonou a busca pela paz, pela conciliação. Então essa é a busca dos crentes de maneira intensa. No que depender de nós, diz a Escritura, devemos ter paz com todos os homens, no que depender de nós, de abrir mão
de perdoar, de conciliar, de baixar a cabeça. Ah, mas eu tenho sangue nas veias. Que adianta você ter sangue nas veias e morrer na esquina, querido? Está cheio de gente corajoso, machão, nos cemitérios. Eu já enterrei vários. Está cheio de gente que acha que tem razão, que sempre quer picuinha, se morrer amarrado com a pedra de moinho na cabeça e estiver amarrado, vai colocar os dois dedos, matar ainda ali assim, ó, na última gota. Misericórdia, buscando sempre o conflito. Fuja do conflito, procure a paz. Vida de pastor é o tempo todo assim. Toda hora tem dois em disputa e o pastor tem que conciliar. Todo mundo quer ter razão nesse mundo. Se todo mundo tiver razão, o mundo será um inferno. Sabia disso? Se todo mundo buscar razão, não há paz. Só há paz quando uma nação resolve assim: eu não vou brigar mais. Eu não vou mais. Manda aquela bandeira branca, dizendo assim: eu me entrego, eu me rendo. Eu desisto. Enquanto palestinos e judeus resolverem dizer assim: eu que mando, continuará sendo derramado sangue. Enquanto alguém não se render. Assim é a vida. Enquanto não houver busca de paz. Fique tranquilo, já está sendo atendido já, tá, irmãos? Enquanto não houver busca, o apóstolo vai dizer aos romanos: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Capítulo 14. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também a da edificação de uns para com os outros. Segui a paz com todos. Hebreus. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos automaticamente buscar, mas isso é necessário esforço. Tem gente que não se esforça nenhum em ter conciliação, em ter paz. Pelo contrário, você chega lá, a pessoa está raivosa, parece um cão raivoso. Mas você tem que perdoar. Enquanto eu não vim aqui de joelhos. Ah, é? Deus? Um dia todo mundo diante do Senhor vai se ajoelhar. Ou, inclusive, Satanás e sua corja todinha. E vão declarar que ele é o dono, o chefe, o Senhor. Inclusive quem não perdoa. Vai estar na mesma fila. Quantas vezes nós queremos paz fazendo assim? Eu quero resolver o meu problema com fulano, mas ela vai ter que vir aqui. A pessoa que faz assim, eu tenho certeza que o nome dela não está escrito no livro da vida. Porque o fruto de uma vida transformada é paz. Fruto do Espírito não está nela. Se não tem fruto do Espírito, não tem vida. Se não tem vida, é no inferno que vai queimar. A distinção entre joio e trigo é clara nas Escrituras, meus irmãos. É só ir comparando assim, ó. Coração duro, não perdoa. Nunca valorizar a ofensa. A gente tem que valorizar a paz que a Bíblia ensina. Porque se Deus valorizar a ofensa, eu estou lascado. Todo dia eu ofendo meu Senhor. Todos os dias. Eu preciso valorizar a paz. É a conciliação. Talvez você entrou nesta manhã, você não queria ouvir isso. Mas quer dizer, se você permanece com o seu coração duro, o seu lugar é o inferno. Se você não busca a paz, você não faz parte do povo de Deus. Pedro está dizendo, olha, é assim que nós vamos ser conhecidos. Então você não está sendo conhecido como o povo de Deus. Sendo conhecido como o quê? E Pedro termina o texto. Quarto lugar. O cristão deve ser conhecido não apenas pelo seu caráter, não apenas ser conhecido pelas reações, não apenas pelo exemplo, mas ele precisa ser conhecido também quanto à sua dependência de Deus. Como é que você se relaciona com o eterno? Pela sua dependência de Deus. Ele diz no versículo 12,
Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam males. Nós vamos ser conhecidos quanto a nossa dependência de Deus. Tem gente que é independente, ele quer fazer tudo da cabeça dele. E acha que ele vai resolver as coisas. Deveríamos trabalhar mais no quarto, em oração, do que na ação lá fora. Trabalhamos muito com a carne, meus irmãos. Dependemos muito do ser humano, da carne pecaminosa, ao invés de depender do eterno. Nós vamos entrar numa semana de oração. Eu tenho certeza que eu vou ver em média 8, 10 pessoas nas reuniões de oração. Isso mostra a dependência de Deus da igreja. Quer conhecer os crentes? Vá para a reunião de oração, que eu aprendi. Lá eles vão estar. Lá eles vão estar. Reunião de oração. É onde nós conhecemos o que? Dependência de Deus. Mas não é crente pidão, não. É gente que vem buscar a Deus. Que reunião de oração, que os outros vêm só para pedir. Buscar a Deus. Deus sabe das nossas necessidades. 3 coisas que crente ora. Doença, problema e desemprego. Problema na família, no casamento. Coisas que o crente tem que buscar. Santidade. Se encher do Espírito. É isso que deve orar. Avivamento. É isso que deveríamos fazer parte da nossa oração. Nós pregamos contra essas denominações de televisão que vendem salvação lá. E a igreja está fazendo a mesma coisa. A oração de crente é só para pedir cura de doença. Só para resolver problema conjugal. O sujeito não coopera com a graça de Deus. Mas quer que Deus resolva os problemas. Dependência de Deus é vida profunda em Deus. Olha o que diz aqui o Senhor. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Alguém pode perguntar, mas se os inimigos nos ultrajarem, nos atacarem? É o contexto de Pedro. Depender mais dele. Os olhos do Senhor estão sobre nós. A expressão olhos do Senhor é que é muito comum no Antigo Testamento. É o Deus que cuida, é o Deus que vê. É o Deus que sabe o que está acontecendo na minha vida. A palavra nem chegou na língua, Ele sabe. Eu preciso depender mais de Deus. Eu preciso conhecer mais a esse Deus. Lá em Provérbios vai dizer, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todos os seus caminhos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não tem como fugir da realidade de que Deus cuida, vê, interage na nossa vida, e que é o Deus Emanuel. É o Deus presente. Muitas vezes parece que o nosso Deus está longe. E a gente resolve as coisas do nosso jeito. A gente esquece que Ele está vendo. Uma das coisas interessantes da igreja de Atos, está no capítulo 4, que eles vão orar. E parece que Deus está sentado do lado deles ali, participando da reunião de oração, e de fato estava. Porque eles falam, Senhor, olha as suas ameaças, Senhor. Eles estão ameaçando matar a gente. Os inimigos estão vindo para cima. Capítulo 4 de Atos. E a igreja ora assim, Senhor, dá-nos intrepidez para pregar o evangelho com mais coragem. Não é para fugir, não é para Deus mandar fogo do céu. A igreja sabia que Deus conhecia os problemas dela. Que Deus se importava. A oração da igreja não é para fulminar os inimigos. É Deus, dá mais coragem para a gente, que nós vamos sair para a rua. Agora eles vão ver o que é ser crente. Se estão achando que vão calar o coral, agora é que nós vamos cantar mesmo. Agora é que nós vamos cantar. Se está achando que a nossa reunião de oração esvaziar, nós vamos encher. Se o mundo está achando que vai calar a igreja, vai ouvir um coro uníssono, não, a harmonia. Olhando para o mesmo autor e consumador da fé. Não é olhando para os meus problemas, não. Eu estou olhando para a realidade da igreja, amando a Cristo sobre todas as coisas, fazendo sua obra, promovendo o seu reino. O salmista, no Salmo 139, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe me penetram os pensamentos, esquadrinham o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra não chegou na minha língua, o Senhor já conhece toda. Toda. Tu me cercas por trás, por diante. Põe sua mão sobre mim. É maravilhoso saber disso, Senhor. É maravilhoso o seu conhecimento sobre mim. Eu preciso depender mais de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre a terra, sobre os justos. Nenhuma injustiça sofrida, Pedro está dizendo, vai ficar impune. Deixa com o vingador fazer isso. Deixa com o nosso Deus. Tem crente achando que é juiz. Você é justo, mas não é juiz. Você é santificado. Você é um santo no mundo. O mundo precisa conhecer Deus nas nossas vidas. Pela nossa dependência de Deus. Quando a gente fala Senhor, é com o Senhor. O que estão falando de mim, eles vão resolver com o Senhor. Estou tranquilo. Eu vou continuar olhando para o Senhor, amando o Senhor, amando o pecador, pregando o Evangelho. Isso só me chamar. Eu vou continuar dependendo do Senhor. Ele usa um outro termo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Não somente a dependência de saber que Deus está olhando e cuidando, mas que a nossa oração será suprida pelo Senhor. Será suprida. Esse texto fala de crente, então. Porque o Senhor tem seus ouvidos abertos às nossas súplicas. O nosso Deus não se afastou, não está longe, não se escondeu, não tampou os ouvidos, não tampou os olhos. Pelo contrário, Ele é o Deus que vê, é o Deus que nos ouve. É por isso que nós precisamos ter uma vida intensa de oração. A chegar ao trono da graça, onde nós somos consolados, confortados, somos abençoados. Hebreus 4,16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, não é de qualquer jeito, confiadamente, dizer assim, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Basta se achegar a Ele em total dependência, confiança, e tudo se resolverá. Está inquieto? Derrame-se diante do Senhor em oração. Você chega ao trono da graça. O nosso mediador, Jesus Cristo, estará presente para ouvir as nossas orações. O seu Santo Espírito vai mudar as nossas palavras em nossas orações, e com gemidos inexprimíveis, que Ele faz uma mudança, uma mutação na oração carnal para uma oração espiritual. E a gente precisa orar, Senhor, ensina-nos a orar. Me ajuda na oração. Me ajuda a depender do Senhor na oração. Me ajuda a te procurar, Senhor, a te buscar na oração. Que o maior desejo da minha vida não seja resolver os meus problemas desse mundo, mas seja te conhecer. Para que o mundo saiba que eu conheço o Senhor. É assim que o mundo precisa conhecer a igreja. Pelo Deus que ela serve, pela maneira como ela se relaciona com Deus. Mas ele termina com o último termo. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Em contraste com os olhos do Senhor, que estão sobre os justos, Pedro diz que o rosto do Senhor está contra. Não é meu papel, dependência de Deus. Os meus inimigos são inimigos do meu Senhor. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Para que eu vou gastar esforço numa batalha se o meu Senhor peleja por mim? O Antigo Testamento está lotado de pelejas que Deus entrou para o seu povo, e todas as vezes que Deus pelejou, venceu. Todas as vezes que Israel resolveu lutar sozinho, foi derrotado. Perderam para uma nação chamada Ai, um povinho, 300 moradores.
colocou a nação de Israel, em fuga. O povo que venceu Jericó, não. Quem venceu Jericó foi o Senhor. O povo só obedeceu a ordem de Deus. E perde em Ai a batalha. Tem muitos crentes perdendo batalha pequena porque está lutando na carne. Porque não está dependendo de Deus. Fica tranquilo. A face do Senhor, do leão de Judá, está contra os inimigos. Quando eles olham para nós, eles precisam olhar para o leão da tribo de Judá. Presa serão eles, não nós. O mundo precisa saber que o Deus a quem servimos tem um rosto maravilhoso de juízo para punir os inimigos. E quando olhar para a igreja, vão ver o leão. Vão ver o leão. Quando vier nos afugentar, Pedro está dizendo para a igreja perseguida, morrendo por causa de Cristo, assim, olha, quando eles forem atacar vocês, o Deus que tem os olhos para vocês, Ele tem o rosto fixado contra os inimigos. Isso é depender de Deus. Deixa o leão agir. O verdadeiro leão, quando ele rugir, não tem quem fique. Isso significa que o Senhor está atento para julgar a causa dos justos, para se colocar no nosso lugar. Pedro cita o Salmo 34, praticamente todo aqui, ou partes dele. No Salmo 34, Davi declarou várias coisas. Ele declarou que Deus nos livra de todos os nossos temores. Nós podemos ter temores na vida, problemas, aflições, ou até mesmo um coração quebrantado. Ou seja, uma vida feliz não é a ausência de dificuldades, mas é a certeza da presença de Deus. E Deus se coloca para nós em todas as circunstâncias. Nós precisamos viver em total dependência dEle. E eu concluo com os versículos lá do Salmo 34, versículos 6 a 9, diz assim: clamou este aflito, o Senhor o ouviu, o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, muito feliz o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Essas são as marcas essenciais de como a igreja precisa ser conhecida no mundo. Precisamos ser conhecidos pelo nosso caráter, pela maneira como nós reagimos diante da sociedade, pelo nosso exemplo, testemunho, pela nossa vida, pela nossa dependência de Deus. Pergunto, como é que você tem sido conhecido lá fora? O que tem falado de você? Quando falam de você, o que dizem da igreja? Como é que você tem sido conhecido lá fora? Se pudessem dar o relatório de sua vida, qual que o relatório que o mundo daria? Porque o mundo testifica a vida dos crentes. Nós vamos ser conhecidos lá como santos, como os diferentes, como o povo feliz, como o povo que tem as harpas para cantar no meio da tragédia, que consola. Como eu disse, lá em Chapecó, no velório, era a música dos crentes que consolaram aquelas pessoas. Que o nosso cântico possa ressoar lá fora. O mundo saber se tem um lugar de paz, se tem um povo que conhece a Deus, que ama a Deus, que depende de Deus, que é a imagem de Jesus daquele povo. Quais são as marcas que você tem deixado na vida das pessoas? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós nesta manhã, meus irmãos. Que o leão de Judá esteja com a sua face virada para os nossos inimigos, porque os olhos dele estão fitos em nós. E os seus ouvidos estão abertos para ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. Baixe sua cabeça. Ora, Senhor, nesta manhã. Que nível de dependência você tem de Deus? A igreja daquele período de perseguição precisava aprender a depender mais desse Deus. Pedro está dizendo,
é tudo que nós temos ao Senhor. No meio da aflição, é Ele que vai nos fortalecer. Pai, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos nesta manhã. Queremos ser conhecidos lá fora pelo povo que ama profundamente. Pelo povo, ó Deus, que canta em harmonia, que tem uma unidade de propósito, de mente, de coração. Pelo povo afetuoso, cheio de ternura, misericordioso, o povo humilde, que reconhece o Deus que serve ao Deus, pelo exemplo, pela maneira que reage diante dos desafios da vida, das acusações, pela postura da língua, da boca, da mente, pela dependência do Senhor. Que o mundo lá fora possa olhar para nós e ver o Teu Filho em nós. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que nós descaracterizamos a imagem de Jesus em nossas vidas, por causa dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades. Ó Espírito Santo, vem nos assistir em nossas fraquezas. Venha mudar e moldar o nosso caráter, mudar a nossa oração, nos ensinar a amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos abençoe nesta manhã, abençoe a nossa escola bíblica agora, as classes, os professores, os alunos, que nós possamos cada dia mais ter um povo mais comprometido com o estudo sério da palavra do Senhor, que possamos participar da escola bíblica, ó Deus, com dedicação, querer aprender, com participação, com responsabilidade, de trazermos nossos filhos à Tua casa, para aprender mais de Ti, que possamos dar valor à escola bíblica dominical. Obrigado pela nossa superintendência, professores, facilitadores, diaconia que tem nos auxiliado. Abençoe-nos esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.